Peraí que está iniciando a gravação. Então, vamos introduzindo. Então, eu falei que os elementos são formados, os maiores em grandes explosões de estrelas, tá certo? A supernova. E, com isso, poeira de matéria se espalha no universo a cada explosão de uma supernova, tá certo? E, então, falando ainda da aula passada, essa poeira vai aglomerando por conta da gravidade, formando núcleos, centros de nucleação da matéria, e são formados os astros, os planetas, os satélites, asteroides e tudo mais. Então, bom, a gente tem um cenário que a gente está com o universo formado, com planetas orbitando em volta de estrelas, em galáxias, tá certo? E a gente tem a situação da Terra primitiva, que vai começar a esfriar. Isso aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás, e esse aquecimento é por conta da gravidade, que vai empurrando, espremendo, e por isso o interior da Terra é um líquido de ferro, certo? É um magma. Muito bem, mas a crosta levou, então, meio bilhão de anos para endurecer, porque o lado de fora esfria mais rápido que o lado de dentro. Então, a crosta da Terra se esfriou mais rápido, e por isso formaram-se os continentes, ou pelo menos um grande continente, que foi a Pangeia. E você tem, então, a Terra com uma temperatura que permite o estado líquido da água, e os oceanos se formaram através de água absorvida em poeira interestelar e na própria formação da Terra, conforme os vapores foram saindo por erupção dos vulcões, foi chovendo e formando, então, os oceanos, esfriando a Terra. Muito bem, então eu queria hoje falar um pouquinho sobre as condições pré-bióticas. Eu gostaria de falar hoje sobre como deve ter acontecido, como deve ser a sopa primordial, como deveria ter sido, né? Pode ter sido a composição dos oceanos numa Terra primitiva. Então, vocês vejam que se a Terra tem 4,5, 4,6 bilhões de anos, levou quer dizer, 500 milhões de anos para esfriar, e você começa a ter registro de fóssil a partir de 3,8, 4 bilhões de anos. É o mais antigo resquícios de seres vivos na rocha. Eu vou mostrar isso depois, mas são fósseis assim realmente os mais antigos, datam de 3,6, 3,8, quiçá 3,9 bilhões de anos atrás. Quer dizer, bastou a Terra esfriar que você já tem registro de seres vivos. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Que é muito fácil fazer vida, porque bastou esfriar que a vida já aparece. Bastou ter uma condição mínima de água líquida para você ter, então, a vida acontecendo, com os primeiros registros fósseis. Então, imagina o quanto tempo não demorou até ter uma biomassa grande de micro-organismo, para então começar a deixar algum registro fóssil e a gente poder achar uma pedrinha lá no canto, e ela justamente ter esse registro. Então, é porque era muito abundante, já devia ter bastante vida, mais ou menos há 3,6 bilhões de anos atrás. Muito bem. Então, aqui nessa primeira imagem que eu estou projetando,
tem aí a árvore da vida. Nessa região aqui, você tem a origem da vida, e a partir de diferenças que foram acontecendo nesses primeiros organismos, foi dando origem, então, a todos os filos existentes hoje em dia. Então, na ponta aqui dessa árvore de parentesco dos animais, a gente encontra mamíferos, pássaros, os répteis, os dinossauros estão aqui, se extinguiram, duraram, por isso que esse galho termina aqui no meio. Inclusive equinodermas, invertebrados, e aqui todo o grupo de micro-organismos, fungos, as plantas aqui, e os micro-organismos aqui, né, arqueias, bactérias e protozoários. Então, todos descendentes de um único ancestral comum. Nós todos, segundo que as evidências nos sugerem, é que todos somos descendentes desse primeiro organismo. O nome dele se chama Luca. Luca porque é a abreviação do inglês do último ancestral comum de todos os animais, de todos os organismos. Last Universal Common Ancestral. Então, o último ancestral comum de todos. Por que o último? Porque o primeiro, eu não sei o que mudou nele para até chegar nesse descendente comum de todos os organismos. Será que tinham organismos, por exemplo, que não tinham DNA nem RNA, só feitos de proteína? Bom, se existiu, não deixou descendentes e, com certeza, não foi o que deu origem a todos os outros organismos. Porque, quando a gente olha todos esses bactérias, arqueocariotas, plantas, fungos e animais, de uma maneira geral, todos têm o mesmo mecanismo básico de funcionamento dentro da célula. A célula é mais ou menos estruturada da mesma forma. Então, o nosso último ancestral comum seria um organismo que seria o máximo possível parecido com todos esses. Seria aquele organismo que tem característica em comum com todos eles. Então, por exemplo, guardar informação na forma de DNA. Todos os organismos fazem isso, com exceção dos vírus. Mas vírus é outra etapa. Por exemplo, RNA mensageiro. Todos os organismos, bactéria, arqueia, todo mundo usa RNA mensageiro. Ribossoma, todo mundo usa ribossoma. Não apenas o uso da informação genética é igual, tanto para bactéria, arqueia, eucariota, animal, planta, mas também, pelo menos em procariotas e eucariotas, a maneira, e planta, todo mundo, a maneira de usar a glicose é a mesma. São os mesmos genes que botam a glicose para dentro da célula, que modifica a glicose para ela não sair botando um fosfatozinho, depois dá uma primeira quebrada na glicose para ela entrar na glicólise, ciclo de Krebs, respiração e tudo mais. Ou seja, até a maneira de utilizar a comida é igual para bactéria, arqueia, eucariotas, plantas, fungo. Todo mundo faz glicólise, ciclo de... Alguns fazem ciclo de Krebs, mas todos fazem glicólise. Então, quer dizer, então, o DNA, RNA mensageiro, proteína, ribossoma, usar glicose como fonte de carbono, a maneira como processa isso. É muito semelhante em todos esses organismos. Então, qual a conclusão que a gente tira? Duas hipóteses. Ou isso tudo foi inventado duas vezes de forma independente, ou seja, houve uma convergência, não tem ancestralidade comum, mas um inventou
por um caminho, o outro inventou por outro caminho, e no final das contas todo mundo chegou no mesmo lugar, que é se organizar com DNA, RNA mensageiro, usar glicose, usar as enzimas e tudo mais. Bom, se você estivesse falando de assuntos bem simples, tá? Então, nesse caso, poderia se pensar numa convergência, mas mecanismos tão sofisticados, envolvendo vários genes, envolvendo o âmago da questão, que é o uso da informação genética, isso é tão complexo dentro de uma célula que a teoria mais provável é que alguém inventou isso uma vez, e essa receita foi de tanto sucesso, essa receita, que esse organismo que usava glicose, que usava DNA, que usava RNA mensageiro, ribossoma, ele fez tanto sucesso, ele roubou todos os recursos, tudo possível, ocupou todos os espaços e extinguiu quem não era tão eficiente assim. Quem não conseguia competir com esse organismo, que estoca informação no DNA, que usa RNA mensageiro, que fabrica proteína e que usa enzimas para digerir glicose, quem não tiver isso, ou quem não era descendente desse sistema, não ficou competitivo e não deixou descendente. Então, esse primeiro ancestral não me interessa. Ele foi extinto. Ele foi importante para originar o Luca, mas ele realmente foi extinto. Não foi a partir dele que surgiu todos os outros organismos. Quem realmente foi eficiente, ganhou a competição, foi o Luca, por ter uma região com DNA, uma região com RNA mensageiro, o síntese de proteínas, enzimas e processamento. Então, a gente chega na conclusão que esse Luca foi o último ancestral comum que tinha essa estrutura com DNA, proteína, lipídio e tudo mais, que é um modelo clássico de uma célula, que é o que é de comum em todas as células. Esse foi o Luca, nosso último ancestral comum, aquele que guarda características que foram sucesso e que extinguiu todo mundo que era diferente dele, porque não tinha o sucesso que ele tinha, não tinha a eficiência que ele tinha. Antes da gente prosseguir, ficou alguma dúvida com relação ao conceito do último ancestral universal comum de todos os organismos? Alguém quer fazer alguma dúvida sobre essa questão? Professor. Oi. É o seguinte, por que ele foi dado o nome de o último ancestral comum, se reunindo todas aquelas características que poderiam definir cada um deles e dizendo que ele poderia ser o primeiro, não o último? Porque o primeiro deve ter tido várias tentativas e estratégias que, no final das contas, não foram tão competitivos quanto essa estratégia de fazer DNA, RNA mensageiro, proteína, ribossoma, enzimas. Então, existiram vários ancestrais, os primeiros ancestrais, mas eles, a maioria, não foi competitivo, não deixou descendentes. O único que ficou mesmo foi o Luca. Por quê? Porque ele ficou muito mais competitivo, ele ficou muito mais eficiente. Então, por isso que todos os organismos têm DNA, têm RNA mensageiro, tem ribossoma, tem membrana, tem glicólise. A sua pergunta estava muito picada, que a internet não estava lá muito boa. Será que eu respondi a tua pergunta ou eu perdi na picotagem da transmissão? Não, é porque eu lembro-me, numa das aulas que eu assisti, não do senhor, né? Das outras aulas no ensino médio, que teve uma vez que o professor disse o nome sei lá, de um organismo que teria surgido, que poderia ser de lá que teria surgido a vida. Já agora não lembro-me qual é o nome dele, mas eu lembro-me que teria isso. Então, na minha convicção, era
ele o início da vida. Não, bom, olha só, eu não estou falando do início da vida. A vida aconteceu muito antes do Luca. O Luca Uhum. é originado de uma célula que já era viva. Mas todos esses outros, eles não deixaram descendentes porque não eram competentes. Então, eu só quero dizer que, olhando as células de todos os organismos, eu vejo mecanismos comuns, semelhanças, muitas semelhanças. Essas semelhanças são devido a uma herança comum, essa é a hipótese mais provável. Todos nós somos descendentes de um ancestral comum. E esse ancestral comum foi o primeiro a usar DNA, RNA mensageiro, proteína, lipídio e uso do carboidrato da glicose, a glicose para digerir. Isso é uma célula moderna. Antes de aparecer uma célula moderna com tudo isso, já existia vida, já tinha formas iniciais da vida. Só que eles são não deixaram, eles foram extintos, não deixaram descendentes. O único descendente que ficou foi a partir dele, dessas primeiras organismos vivos, o único descendente desses primeiros formas de vida um deles foi o Luca. E esse Luca ganhou de todos os outros e deu origem a todos os organismos de hoje em dia. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Então, existem dois momentos. O momento que inicia um monte de tentativa de células. Chega um momento que surge o Luca, ganha a competição, todos são extintos, e tudo que você vê hoje em dia é oriundo desse Luca. Tá certo? Ok, tá certo. Professor, hoje... Oi. tem uma pessoa pedindo para entrar na sala para você aceitá-la. Para entrar? Então, peraí. Bom, então, continuo com a minha tela, né? Muito bem. Sim. Então, quando surgiu este ancestral aqui, já existia algum tipo de célula, algum tipo de coisa viva iniciando a vida. Então, nesse momento aqui estava iniciando a vida. Células foram formadas, surgiu o Luca. Muito sucesso. Todos os outros extinguiram. E ele começou a ganhar divergência, foi mudando e formou tudo que tem hoje em dia. Então, tudo que tem hoje em dia está aqui em cima. Isso aqui é o Luca. E antes é o que nós vamos falar hoje. Então, hoje nós iremos falar sobre essa passagem aqui de uma sopa pré-biótica, onde não existia vida, e surgiu os primeiros organismos vivos, que depois vão originar o Luca. Depois. Então, vamos falar agora, tudo que eu vou falar agora, nessa aula e talvez na próxima, é como a química orgânica se organizou para formar um primeiro organismo, que não necessariamente tinha DNA, que não necessariamente tinha RNA mensageiro, mas que tinha vida, que tinha de alguma forma característica de duplicar, de manter seu equilíbrio, sua organização, comparando ao caos do lado de fora. Então, quando você tem um sisteminha fechado,
capaz de se dividir e que mantém uma organização própria, que é diferente do caos, da desordem do lado de fora, então isso você já tem a vida, você começa a vida ali. Tá? Então são formas muito primitivas de vida. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Como, através da química orgânica, surgiram as primeiras células, e que depois vão dar origem ao Luca. Bom, a gente tem aqui um pouquinho de história, né? Alexandre Oparin, que era um russo, ele foi o primeiro a questionar, bom, como uma química inorgânica dá origem a uma química orgânica. Que a química orgânica é a base da vida. Então, pode uma coisa que não é orgânico, inorgânico, dar origem ao orgânico? Então, ele mostrou que sim, que é possível. Pegando CO2, que não é uma molécula com cadeia de carbono, pegando o amônio, que também não é uma molécula com cadeia de carbono, ele conseguiu, numa reação química, juntar e fazer uma primeira molécula orgânica que se chama ureia. E a partir da ureia, você poderia imaginar que muitas outras moléculas poderiam ser formadas, combinando ureia com outras coisas. Então, esse experimento do Oparin e do Haldane é um marco. É um marco porque mostrou pela primeira vez que a partir do inorgânico eu consigo fazer o orgânico. Foi aí que chegou o Miller, novinho, queria fazer sua tese de pós-graduação e imaginou como seria uma Terra primitiva, com a atmosfera primitiva. Ele, então, botou esses gases nessa atmosfera, deu descargas simulando a chegada de energia de raios, energia, então, elétrica, né? Então, não deixa de ser raio. Deixou isso condensar, porque estava em vapor, e misturou com água, em ebulição, e com vapor de água, isso tudo. E no final ele encontrou um monte de aminoácidos. Então, isso foi outra revolução. Eu parto de moléculas inorgânicas e não faço apenas molécula orgânica. Eu faço molécula orgânica que é a base da vida, que são os aminoácidos para fazer as proteínas. Tá certo? Então, veja que essa atmosfera tem muito hidrogênio e quase que não tem oxigênio livre. Não tem O2, molécula de oxigênio. Bom, vários trabalhos vieram em seguida contestando esse cenário, porque existiam indícios de que existia uma atmosfera oxidante, que talvez tivesse errado esse experimento, porque nesse gás aqui deveria ter oxigênio. E se você bota oxigênio, aí ferra tudo, aí você já não consegue mais fazer aminoácido. Esse oxigênio é muito reativo. Então, ficou um paradoxo no ar, pairando. Mas então surgiram novos registros geológicos dizendo não, alguns cantos poderiam ter oxigênio, mas de uma maneira geral a atmosfera era redutora, sim, tinha hidrogênio. Outra crítica a essa atmosfera redutora é que o hidrogênio geralmente é pequenininho, né, levinho, e ele não fica quando a Terra está sendo formada, ele vai para o espaço, porque não tem gravidade para puxar o hidrogênio. Então, acreditava-se, né, alguns acreditam, que a atmosfera não era tão cheia de hidrogênio, tão redutora assim, porque esse hidrogênio deveria ter sido perdido na hora da formação da Terra. Mas isso é muito ainda em aberto. Há quem diga
que a fotossíntese começou bem mais cedo do que realmente acreditávamos. Veja que os registros de 3,5 bilhões de anos são de algas, cianofícias, procariotas, cianofícias, e já estava produzindo oxigênio há 3,5 bilhões. Então, quer dizer, alguns registros dizendo que tinha oxigênio pode ter sido uma etapa já de fotossíntese posterior. Então, ainda está muito, muito aberto isso, mas tem muita gente que acredita, sim, que a atmosfera era redutora. Tá legal? Isso tudo é baseado na química geológica. Você vai lá nas rochas, vê a datação da rocha, vê que tem essas moléculas na rocha, e isso só pode ser se a atmosfera fosse redutora, ou, ao contrário, se a atmosfera fosse oxidante. Então, veja que isso é uma questão que é em cima de registros de química geológica. Bom, não apenas aminoácidos você consegue fazer através de precursores simples, tá, inorgânicos, mas também você consegue fazer os nucleotídeos. E nesses artigos aqui, vocês podem ver que consegue fazer não só as pirimidinas, mas as purinas, ou seja, consegue fazer adenina, citosina, guanina e timina. E existe também um nucleotídeo que chama inosina, que é um nucleotídeo meio coringa, ele gruda com qualquer outro, com C, com G, com T, com A. Então, pode ter sido também um nucleotídeo alternativo nessa época. Mas o mais importante nesses artigos que eu estou mostrando aqui é que é plausível a síntese de nucleotídeos numa química pré-biótica, num ambiente pré-biótico, ou seja, pré-biótico, antes da vida, tá certo? Então, a gente tem um cenário onde a Terra está se esfriando, os oceanos estão formados, tá certo? E você tem a possibilidade, através da atmosfera primitiva, de fazer não apenas aminoácidos, mas os nucleotídeos. Você consegue fazer não apenas os bloquinhos de proteínas, mas os bloquinhos de nucleotídeos, tá certo? Para fazer RNA, para fazer DNA. Então, você consegue tanto fazer proteína quanto DNA e RNA. Mas tem proteína? Não, não tem. Só tem aminoácido. Tem RNA? Não, não tem. Só tem nucleotídeo. Ou seja, você só tem os bloquinhos. Falta ainda juntar esses bloquinhos. E Professor, é a junção de aminoácidos que você faz a proteína. É a junção de nucleotídeos que você faz os ácidos nucleicos. Tá certo? Alguma dúvida até agora? eu tenho. Da onde que saiu o fosfato? O fósforo? Isso é mais um elemento abundante na Terra. Você tem muitos depósitos de fosfato. Se bem que se quiser adubar a Terra, você tem que botar fosfato. Para a vida e que precisa ter em abundância para ter vida. Os fosfolipídios e tudo mais. Então, não vou dizer que é o elemento mais rico da Terra, mas ele, de uma certa maneira, é abundante o suficiente para estar disponível aí. Entendi, obrigado. Alguma outra dúvida? O que é uma Oi. atmosfera oxidante e redutora? O quê? O que é uma atmosfera redutora e oxidante? Boa pergunta. Boa pergunta.
As reações químicas acontecem, geralmente, ganhando hidrogênio ou perdendo hidrogênio. Para você construir moléculas, você tem que ir botando hidrogênio, tá certo? Por exemplo, se você for fazer, por exemplo, cada ângulozinho é um carbono que está aqui, ó. Aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono, aqui tem outro carbono. Tudo isso aqui são cadeias de carbono. Tudo isso aqui representa cadeias de carbono. Para você botar um monte de carbono junto, vai chegar um momento que você vai ter que botar hidrogênio também. Tá certo? Olha lá, o hidrogênio vai em um monte de lugar. Toda vez que uma molécula ganha hidrogênio, ela ficou reduzida. Toda vez que uma molécula perde hidrogênio, ela ficou oxidada. Então, por exemplo, se você tem O2, oxigênio livre, é extremamente oxidante. O oxigênio rouba hidrogênio com uma facilidade, tanto é que corrói o ferro. É uma oxidação. O oxigênio reage com os hidrogênios da molécula com ferro, né? E quando sai o hidrogênio dessa molécula com ferro, tem a oxidação do metal, então fica enferrujado. O oxigênio, quando ganha hidrogênio, vira água, forma água, né? Então, muitas reações químicas acontecem um ataque do oxigênio oxidando, ou seja, tirando o hidrogênio de um Professor, e botando no oxigênio. licença, só que tem gente pedindo para entrar. Não, vou lá. Então, se você tem uma atmosfera oxidante, é porque tem oxigênio. E isso é outra química, porque o oxigênio é reativo e vai sair reagindo. Então, nas rochas vai ficar toda uma marcação de que tinha oxigênio ali. Se a atmosfera é redutora, é porque não tinha oxigênio, ou seja, tinha muito hidrogênio. Então, eu consigo dar hidrogênio para o carbono, fácil. Em vez de tirar hidrogênio, em vez do oxigênio tirar o hidrogênio, é o hidrogênio que vai chegar no carbono, porque tem abundância desse hidrogênio, certo? Então, toda vez que você quer construir, você vai botando hidrogênio junto com o carbono, aí você vai construindo moléculas. Então, é uma possibilidade de você construir. Agora, toda vez que você vai oxidando, é que você vai quebrando, você vai tirando hidrogênio e os carbonos vão se separando, de maneiras aí da química orgânica. Entendi. Respondido? Eu tentei ser bem simples. Sim, então nesse contexto faria sentido se ter uma atmosfera redutora? É bem mais fácil você fazer cadeias de carbono se a atmosfera for redutora, porque você consegue dar hidrogênio para a molécula, em vez de roubar o hidrogênio da molécula. Tá bom, entendi, obrigado. Bom, tá todo mundo vendo a minha tela compartilhada, né? Vamos continuar, então. A próxima questão agora é como juntar esses bloquinhos. Como juntar aminoácido para fazer peptídeo. E de peptídeo crescer mais ainda e virar proteína. Como fabricar RNA, tá certo? Juntando bloquinhos de nucleotídeos. Bom, aí você começa a complicar muito. Por quê? Porque você começa a ter macromoléculas. Não é mais uma moléculazinha, é uma macromolécula. Ela é feita de vários aminoácidos, um do lado, um ligado ao outro por ligações peptídicas, ou nucleotídeos, um ligado ao outro por pontes de fosfodiéster. Então, você tem uma situação que, termodinamicamente, não é muito favorável. Não é algo que é muito estável.
uma cadeia de RNA, uma cadeia de aminoácidos, tá certo? Há uma tendência a quebrar, reagir e acabar quebrando essas moléculas. A própria luz ultravioleta é uma que vai destruir uma molécula dessa grandona, tá certo? E bastou ter sol, bastou ter luz, para você ter a luz ultravioleta, não existia o ozônio protegendo, então a chegada de raios ionizantes na Terra é muito maior do que é hoje em dia. E esses raios ionizantes, eles podem ser usados como energia para fazer reação química de pequenas coisinhas, pequenas moléculas, mas macromolécula vai quebrar e vai destruir. Então a gente tem um problema. Primeiro, quem vai catalisar essa reação de juntar aminoácido ou juntar nucleotídeo? Ou mesmo juntar carboidratos, se você quiser fazer um amido, se você quiser fazer um glicogênio. Quem é que vai manter isso? Então você pode pensar, professor, nem todo lugar tinha sol. Você devia ter algum lugar escondidinho, uma caverna, debaixo de uma pedra, que está escuro, você não tem luz em todo lugar. Então, o problema da luz ultravioleta, você poderia contornar, mas tem um problema. Aí, bom, você já começa a pensar que a vida começa a acontecer só num buraquinho ali, ou naquele outro pedacinho ali, e você deixa de encarar a vida como algo generalizado, acontecendo de forma abundante, fácil, como uma reação química favorável. Correto? Então, a gente tem uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade é o que hoje em dia o pessoal anda estudando, que é a importância de argilas, lama. Quem disse que a vida surgiu na lama? Pois é, há quem diga que a vida surgiu na lama, sim. Pelo menos as macromoléculas, tá certo? Então, por exemplo, aqui a própria síntese de aminoácidos num recesso da litosfera, do oceano da litosfera. Ou seja, o mar pode ter subido, pode ter descido, existem as marés. As marés, elas vão alagar uma região. Depois a maré recua, essa região vai ficar mais desidratada. Então, você tem na lama possibilidade de ter tanto reações envolvendo água, quanto reações hidrofóbicas, que não gostam de água. Reações que só acontecem no ambiente sem água. Por exemplo, como é que fabrica ATP? Se a ATP é a molécula mais cheia de energia que a gente usa, como é que ela consegue ser fabricada? É fácil, porque o fosfato costuma sair do ATP. É fácil tirar o fosfato do ATP no meio aquoso, com água em volta. Mas se você puser ADP, fosfato, num meio sem água, o fosfato rapidinho gruda no ADP, formando ATP. Então, veja que tem certas reações que funcionam melhor de forma hidrofóbica, sem água, e reações que acontecem melhor de forma hidrofílica. Então, às vezes, para você fabricar o mesmo aminoácido, você pode precisar de reações com água, reações sem água, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma foto de argilas, rica em ferro. Por que ferro? Porque ele costuma doar hidrogênio, é bem interessante isso, vai ajudar nas reações de síntese de moléculas orgânicas. É preciso doar, alguém que doa hidrogênio, então esse ferro está aqui doando hidrogênio, tá certo? E moléculas começam a
serem produzidos entre as camadinhas da lama. O que vocês estão vendo aqui, olha, é que a lama, as argilas, né, são feitas de várias camadas, são as lamelas. Uma camadinha é sobreposta da outra. E as moléculas que vão reagir vão entrando entre as lamelas das argilas. E elas vão se organizando de forma ordenada, obedecendo um espaçamento, obedecendo uma ordem. E elas são, com isso, colocadas uma lado a lado da outra, frente a frente da outra. Então, você consegue reações químicas com muito mais facilidade nessas argilas. Primeiro porque tudo ali é mais concentrado, está tudo concentrado, porque aquilo absorve e as moléculas vão entrando e vão ficando sequestradas ali dentro e vão ficando em alta concentração, presas dentro das lamelas. E mais importante do que a concentração, a aproximação, mas você tem ali íons metálicos nas argilas, que são verdadeiros catalisadores de reações químicas. Então, agora, o magnésio que tinha nessa argila, o ferro que tinha nessa argila, e outros íons metálicos que estão presentes de forma ordenada nessas lamelas de argila, estão sendo usados para fazer reações químicas, catalisar essas reações químicas para que elas aconteçam de maneira mais rápida. Então, aqui, ó, nesse gráfico, está mostrando o aparecimento de moléculas cada vez mais complicadas, que estão sendo formadas dentro das lamelas das argilas, catalisadas pelos íons metálicos, graças à aproximação dos bloquinhos, dos carbonos, para serem unidos. Não apenas para você fabricar os tijolinhos, aminoácido, nucleotídeo, mas também para você polimerizar, para você juntar aminoácido, para você juntar nucleotídeos. Então, aqui tem uma argila, que é a montimorilonita. Quem quiser procura lá no Google sobre ela. Ela tem essas lamelas, e olha o espaço entre as lamelas, vários íons metálicos, alumínio, magnésio, sílica, oxigênio, hidrogênio, reagindo com as moléculas que entram nas lamelas. E esses íons servem como catalisadores para juntar os bloquinhos. Então, por exemplo, na química orgânica, você tem aqui grandes cadeias, isso aqui são argila, um nucleotídeozinho, cadeias longas aqui, length growth, crescimento da cadeia, né? Então, você está botando mais um tijolinho nessa parede, ou seja, você está botando mais um vagão nesse trem. Então, você tem vários nucleotídeos, 1, 2, 3, 4, 5, você está botando mais um. Então, agora, aumentou com mais um nucleotídeo essa cadeia, tá certo? Então, isso você consegue numa química orgânica, com reações químicas, mas se você quiser extrapolar isso para uma química pré-biótica, você então já vai considerar aqui as lamelas com água, com magnésio, e aqui, ó, na superfície mineral, com diferentes temperaturas, com ciclos de hidratação e desidratação. Então, você está vendo aí que a formação de proteínas e RNAs, cadeias de nucleotídeos, elas aconteceram nas argilas, catalisadas por magnésio, por ácidos que doam hidrogênio com água, e principalmente com ciclos.
ciclo da maré, ciclo do dia e da noite, com calor, com frio, com água, com secura, desidratação. Então, com esses ciclos, você consegue ir construindo moléculas cada vez maiores, cadeias de aminoácidos, cadeias de nucleotídeos. Aqui um exemplo dessa reação, está lá um nucleotídeo, a água está aqui, clay é argila, então interage um pouquinho com a argila e depois está juntou na argila mais um nucleotídeo e as cadeias vão crescendo. Então, estou mostrando aqui cadeias crescendo, organizadas nas lamelas, tá certo? Quem quiser, dá uma olhada nesse artigo, que é em português, inclusive. Argilas organofílicas, quer dizer, que tem afinidade por orgânico. Característica, metodologia de preparação, compostos de intercalação e técnica de caracterização. Então, é bem interessante aí o uso das argilas. E tem aqui outro artigo em português, a absorção de aminoácidos sobre minerais e origem da vida. Então, está aí na argila, com ciclos de calor, de dia, aquecimento, água. Oi. A alta variabilidade biológica e importância também biológica dos manguezais que a gente vê hoje é derivado de todo esse papel da lama, da terra, da argila? Não, a importância dos manguezais, ela é outra, é uma importância mais ecológica. Por quê? Porque pela quantidade de raiz, ela acaba sendo berçário. Pela quantidade de matéria orgânica, ela tem abundância de comida para coisinha pequenininha, para micro-organismos, para filhotinho de peixe, daí que se alimenta de protozoário. Aí você tem um peixe maior que come peixe maior. Aí você tem também as raízes que seguram os sedimentos. Então, mantém esse sedimento. É um local de consegue escavar, então você tem muito caranguejo. É uma região que está nesse ciclo, no limite entre terra e água. Então, você tem bicho que foge da água e vai para a terra, mas aí ele pode fugir da terra e ir para a água. Então, é realmente um berçário. O mangue funciona hoje em dia como berçário e como um local de segurar as ondas. Você segura o sedimento, de uma certa maneira, devido à grande quantidade de raiz. Sim, mas assim, o que eu estou querendo dizer é porque tudo é devido a essa alta diversidade de material biológico que se vê ali, todo esse papel. Eu ia falar, eu perguntando se essa diversidade é devido a ter essas mesmas condições, porque, por exemplo, como segura as ondas, tem momentos de mais encharcados e mais secos, então permite também interações hidrofílicas e hidrofóbicas, além de ter toda o arranjo molecular da argila que o senhor estava falando, que possibilita o aparecimento dessa diversidade. Uhum. Assim como a floresta amazônica, os biomas têm suas características próprias, assim como os animais, eles vivem no seu próprio bioma. Difícil é ver um animal de um bioma viver em outro bioma, entendeu? Acontece, mas as coisas são de acordo com o bioma, daí que vem a palavra. Então, o mangue, para mim, é mais um bioma, mais um ambiente que possibilita uma estratégia de vida, tá certo? Eu não faria essa relação entre a importância do mangue e as argilas em momento pré-biótico, nessa época pré-biótica. Tá certo? Agora, com certeza, existem características em comuns, porque a gente está falando da mesma matéria, do mesmo substrato. Tá ok, obrigado. Tá legal? Bom,
Alguém tem alguma observação? Quer fazer algum comentário? Bom, gente, então, veja só. Tudo indica que uma das grandes vantagens da argila é catalisar reações químicas. E as reações químicas geralmente são catalisadas por íons metálicos. Não é à toa que a maioria das nossas enzimas tem íons metálicos na sua estrutura. E geralmente está no sítio ativo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui essa proteína, é um pedaço de proteína, que é o dedo de zinco, que tem um zinco bem aqui no meio, tá certo? Você tem a clorofila ou a hemoglobina, que são muito semelhantes, mas uma tem magnésio e outra tem ferro, serve para transportar oxigênio, tá? Ou elétrons. Você tem também as enzimas, que têm íons metálicos fazendo parte da estrutura dessas enzimas. Só que, por que as enzimas são mais eficientes do que as argilas? Porque as argilas têm, tudo bem, seus íons metálicos para catalisar, também tem suas lamelas que servem para concentrar, para aproximar, para deixar tudo junto. Mas a enzima tem algo especial. O substrato se encaixa perfeitamente nele. Então, agora a enzima tem capacidade de se catalisar especificamente essa reação química. E só essa, porque esse substrato, só ele vai se encaixar aqui e vai encontrar o tal íon metálico, que é a origem de todas as catálises que veio lá da argila. Então, a enzima é como se fosse uma argila que foi moldada para se encaixar muito bem para aquele tipo de substrato e, por isso, fazer somente aquele tipo de reação química. Então, você está vendo aqui uma partezinha positiva que se interage com a partezinha negativa da enzima e que isso permite. Então, reações químicas são importantes para toda a vida. Você sempre tem que construir, você tem que produzir, você tem que fazer reação química. E ela surgiu no meio mineral, nas argilas, mas com o tempo as células primitivas, ou as primeiras células, ou os primeiros coacervados, as primeiras sisteminha que está parecendo a ser vida, ela prefere agora ter enzimas, proteínas, capazes de substituir a argila, fazendo as reações químicas, porque elas encaixam, são muito mais específicas, elas permitem também juntar um substrato no outro, aproximar, como se estivesse em altíssima concentração, tá legal? E elas permitem a especificidade, né? E mais eficiência. E se controla a reação, quero só essa reação, não quero outra. Muito bem. Então, hoje em dia, a gente não tem mais as argilas funcionando dentro da gente, mas a gente tem os íons metálicos dentro de algo maleável, que são as proteínas, que têm formas que se encaixam, certo? Entretanto, essa urzima são as primeiras enzimas, tá certo? Os primeiros catalisadores para a vida. Muito bem. Então, agora você imagina uma seguinte situação. Você imagina uma situação onde existem ciclos. Ciclo da maré, ciclo do dia da noite, que está molhando, que está desidratando, que está esquentando, que está esfriando, e está possibilitando todo tipo de reação. Mas a história é cíclica.
Se a coisa é cíclica, amanhã vai ter de novo, depois da manhã vai ter de novo, que vai ter de novo, que vai ter de novo, de novo, de novo. Enquanto esse ciclo estiver acontecendo, proteínas serão geradas. Então, você imagina um sistema na argila, com aminoácidos entrando na argila e saindo peptídeos, saindo proteína. Todo dia entra aminoácido, sai peptídeo. Todo dia entra aminoácido, sai peptídeo. Pode ser também nucleotídeo. Todo dia entra também nucleotídeo em um outro cantinho e promove síntese de RNA. Todo dia entra e no final do ciclo sai RNA. Ora, se eu tenho um ritmo de produção, eu posso agora ter também um ritmo de destruição. Então, todo dia nasce um peptídeo, todo dia morre um peptídeo, porque a luz ultravioleta, porque o raio-x, porque a hidrólise na água quebrou. Então, não tem problema, porque uma população sobrevive assim. Todo dia morre ser humano, mas todo dia nasce ser humano. Passa séculos e o ser humano está na Terra. O que isso significa? Significa que o mais importante é nascer mais gente do que morrer. Enquanto eu tiver mais produção do que desaparecimento, eu vou estar lá aumentando a minha poça d'água com proteína, com RNA. Eu vou estar aumentando o oceano com proteína, com RNA. Então, com certeza, nessa época, a velocidade de produção deveria ser ou igual ou parecida, ou um pouquinho menor, com a velocidade de degradação. Isso permite que moléculas peptídicas sejam geradas e começam a permanecer por tempo. Então, você já começa aí uma seleção natural na química, antes mesmo da vida. Antes de ter vida, você já começa a seleção natural. Porque aquelas que são degradadas mais facilmente vão desaparecer. Mas tem outras que estão mais preservadas, essas vão permanecer. Então, você vai gerando nas argilas moléculas, as moléculas vão sendo diferentes umas das outras, uma tem esse aminoácido, outra vai ter outro, uma tem essa sequência de nucleotídeo, outra tem outra sequência de nucleotídeo, mas, no final, você vai ter aquela variabilidade, aquela população bem diversa, e umas vão degradar mais rápido do que outras. Todo mundo está convencido de que numa química pré-biótica já começou a ter seleção natural? Alguém duvida ou tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário sobre seleção natural no mundo pré-biótico, antes da vida? Evolução química é o nome disso. Tranquilo? Então vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre isso. No caso, essas urzimas que você falou, elas são mais sofisticadas do que o sistema de argila e menos sofisticadas do que as enzimas atuais? Isso. E qual seria, então, essa diferença? É meramente a especificidade que dá essa diferença? Especificidade, tá certo? E eficiência. Mais rapidez na reação química. Entendi. Perfeito. Obrigado. Tá. Bom, se todo mundo, então, está convencido de que existe uma taxa de aparecimento de macromoléculas e uma taxa de desaparecimento de macromoléculas, e que existe uma diversidade de macromoléculas sendo produzidas nas argilas, e que existe uma seleção natural para que as mais estáveis permaneçam e as menos estáveis sucumbam, sejam degradadas, destruídas. Muito bem. Agora, vamos dar mais um passo adiante.
Vamos agora imaginar que surgiu um peptídeo que tem essa característica aqui. Ó. Não sei se vocês... com certeza vocês estão vendo, então eu tenho a etapa número 1, a etapa número 2, 3 e 4. Na etapa número 1, eu tenho essas bolinhas vermelhas, que são aminoácidos hidrofóbicos, e eu tenho aminoácidos hidrofílicos em azul. Ou seja, os vermelhos vão se esconder da água, porque não fazem pontes de hidrogênio com a água. E o azul tem lá uma parte positiva ou uma parte negativa que vai interagir com o oxigênio negativo ou com o hidrogênio positivo da água. Então, essa bolinha azul significa que tem água aqui em volta. Ora, se você deixar essa cadeia peptídica naturalmente no meio aquoso, ela vai se dobrar todo procurando esconder a parte hidrofóbica e deixar para o lado de fora a parte hidrofílica, a parte que gosta de água, que faz pontes de hidrogênio com a água. Se ficar uma partezinha hidrofóbica para fora, ela vai querer grudar em outra coisa hidrofóbica, porque hidrofóbico não gosta de água. Então, se passar outra coisa hidrofóbica aqui, olha, vai grudar. Quando gruda, vai possibilitar agora fazer uma reação química, tá certo? Numa reação, depois aqui, 2, juntou coisas hidrofóbicas, catalisou a reação, então esses aminoácidos possibilitaram a catálise dessa ligação entre um nucleotídeo ou um aminoácido e uma cadeia peptídica outra, e houve essa ligação. O que a gente está vendo aqui? Eu não preciso mais da lama. Agora, a própria proteína está causando o crescimento dela, ou de uma outra semelhante a ela. Então, aonde tem proteína desse tipo, pode ter mais proteína desse tipo. E cada vez mais, e mais, e mais. Porque se uma catalisa, 2 vão catalisar mais rápido. 4 vão catalisar mais rápido ainda. E assim, exponencialmente. Eu vou ter agora um monte de proteínas catalisando o crescimento de uma semelhante a ela. A própria proteína gerada está virando uma enzima, está virando um catalisador de junção de nucleotídeos. Certo? Ou junção de aminoácidos. Tem 2 coisas que eu não falei que eu gostaria de falar. Uma é por que carbono? Por que a vida é toda baseada no carbono? E, na verdade, essa pergunta precedia tudo isso aqui eu não falei, então estou falando agora. E a outra questão que eu estou levantando, por que precisa ter água? Então, por que precisa, para ter vida, tem que ter carbono e tem que ter água? Então, para responder a primeira pergunta, carbono é um dos poucos elementos da tabela periódica que você consegue ter 4 ligações. E por que isso é importante? E são ligações que eu consigo ligar e desligar com facilidade, não são ligações muito estáveis. Ela se mantém, carbono com carbono se mantém, mas eu consigo quebrar isso, se eu quiser, através de um catalisador. Então, 4 ligações e ligações que eu consigo mexer nelas, com facilidade, com reações químicas tradicionais, com catalisadores. Mas por que 4? Se eu quero construir
um andaime, se eu tivesse somente duas ligações, eu só ia fazer um ângulo reto, o meu poder de construção 3D seria muito menor. Como são quatro, imagina um andaime com saindo quatro hastes, uma para frente, uma para trás, uma para a direita e uma para a esquerda. Quantas moléculas eu não consigo construir com formatos diferentes se eu tiver um carbono funcionando como um nó de um andaime? Se cada carbono é um nó de andaime, eu posso crescer essa molécula para vários lados, para 4 lados, 3D, para cima, para baixo, para o fundo, para perto. Com isso, eu consigo ter uma riqueza de moléculas enorme. Eu tenho mais de 90 aminoácidos possíveis de serem feitos. Eu tenho nucleotídeos que eu consigo fazer. Eu tenho outros carboidratos que eu consigo fazer. Tudo com carbono. Quanta coisa eu não consigo fazer com carbono? Porque ele tem 4 ligações, e essas ligações parecem nó de andaime, que aí eu estruturo como um Lego, como um módulo capaz de fazer coisas 3D. E esse Lego é maleável, consigo botar, consigo tirar. Então, por isso é carbono. E a água? A água é interessante porque ela é negativa de um lado e positiva do outro. Então, ela liga tanto com um que é positivo e liga tanto com um que é negativo. Seja com oxigênio, seja com hidrogênio. São as pontes de hidrogênio. Então, a água é capaz de solvatar, de envolver tudo. A água acaba sendo um solvente que permite a movimentação do que está envolvido pela água. Então, tudo que está envolvido pela água consegue se movimentar dentro da água, tá certo? É diferente de um hidrofóbico que se esconde da água e vai ficar lá na superfície boiando e não tem movimento por dentro da água. Certo? Então, a água é um solvente universal e permite reações químicas com carbono, com hidrólise, por exemplo, para poder quebrar. Então, respondido por que o carbono é tão importante para a vida e por que a água é importante para a vida, qual outro elemento faz 4 ligações? Sílica, eu acho, pelo menos faz 3 e permite essa coisa de andaime. Só que vai quebrar uma ligação com sílica. Dificílimo, dificílimo. Então, a reação química não acontece tão fácil. O catalisador, não é qualquer catalisador que vai conseguir quebrar a sílica ou fazê-la reagir com outra coisa. Então, é como se a vida tivesse que acontecer de forma muito lenta, porque as reações químicas são muito lentas num ambiente com sílica. Tá certo? Então, por isso que o carbono é melhor do que a sílica para fazer vida. Alguma dúvida? Haveria outras formas de se criar vida com outros elementos? Não dá para fazer coisas complexas com outros elementos. Esse é o ponto. Só dá para fazer vida com carbono. A não ser só acontece que você com carbono. A pedra, algo vivo, mas que tem um ciclo de bilhões de anos até ele fazer alguma reação química. Mas ele não tem essa coisa de crescer, duplicar e evoluir, modificar com o tempo, entendeu? Então, não dá, é só carbono mesmo que dá para fazer vida. Se eu encontrar algum marciano, alguma forma de vida inteligente, com certeza vai ser feito de carbono. Não dá para não ser de carbono. Ou, pelo menos, dentro do que a gente sabe, né? Claro, dentro do que a gente sabe. Tá bom. Tá? É só
cadeia de aminoácido que em novela para fazer algo globular. Por exemplo, as enzimas. Aqui, eu mostrei uma enzima. Isso aqui é uma coisa globular. Gente, a bateria está acabando, eu tenho que ligar a bateria. Pronto, resolvido. Então, como eu estava falando, não são só cadeias de aminoácidos, ou seja, as proteínas, que são capazes de se torcer e novelar, como vocês estão vendo aqui, olha. Isso é cadeia de aminoácidos, ó, um aminoácido, outro, que faz uma curva, a cadeia peptídica. Aí a cadeia peptídica continua, faz outra curva. Aí aqui tem um monte de curvinha, faz uma minhoca aqui. Aqui, ó, a histidina número 26 está aqui. Aqui a histidina número 21, aqui a cisteína número 5, essa é a número 8, ou seja, eu só consigo essa forma orgânica porque isso aqui é maleável, isso é uma cadeia de carbono, de aminoácidos, pois RNAs também se dobram, também fazem curvas e tem uma estrutura final globosa. Veja os ribossomas. Os ribossomas são feitos com RNA globoso, com estrutura secundária, a gente chama, estrutura terciária. Não é apenas a sequência das letrinhas, mas é como elas se organizam no espaço. Então, vejam que os RNAs também conseguem formas bem ricas. Isso é uma baita macromolécula, tá? Cada letrinha dessa é um nucleotídeo. Isso aqui é um ribossoma moderno, e a gente vê que isso catalisa a reação química. Isso aqui faz as reações que o ribossoma faz. Isso aqui é uma parte do ribossoma, tá certo? Então, não apenas os peptídeos podem ser autocatalisadores, ou seja, eles mesmos produzirem mais deles mesmos, favorecendo aí uma seleção natural para aqueles que sobrevivem, quem produz mais de si próprio. Aquele que consegue pegar mais nucleotídeo, aquele que consegue reagir esses nucleotídeos e se manter ao longo do tempo, esses vão permanecer. Os outros vão perdendo a competição e não conseguem ser fabricados, não conseguem se renovar, porque existe uma taxa de perda. Então, aqui um RNA, por exemplo. Esse RNA, ele tem uma partezinha aqui, é um template, que se organiza a chegada de um outro, e aí, então, há uma reação química catalisada por essa parte da molécula, que, então, finaliza o crescimento, tá certo? E que vai dando origem a novas propriedades, capacidade de grudar em novas coisas, e assim sucessivamente vai liberando agora aqui, ó, uma parte vazia, uma parte livre. Ou seja, está havendo uma autocatálise, ele mesmo produz mais dele mesmo. Então, por exemplo, quem quiser ler sobre isso, tem aqui um artigo, amplificação de RNA por um outro RNA do tipo ribosima, ou seja, uma enzima feita de RNA. E é uma polimerase, quer dizer, é uma ribosima feita de RNA, que está catalisando a reação química de polimerização do RNA, ou seja, juntar nucleotídeo para fazer RNA. Então, a própria molécula está catalisando o seu crescimento, e o artigo está aí, ó. A RNA polimerase do vírus T7 é um RNA. Então, tem vírus que usa ribosima, tá certo? Ou seja, a enzima de RNA, para fabricar mais dele mesmo, seu próprio material nucleico. É uma RNA polimerase, polimeriza a síntese de RNA. Mas ela mesmo é um RNA. Tá? Então, isso tem inclusive em vírus hoje em dia. Então, é sim possível criar uma molécula autoduplicante
que vai sendo selecionado ao longo do tempo para que só sobrevivam as moléculas com capacidade cada vez maior de pegar tijolinho, pegar nucleotídeos e juntar. Aqueles que pegam os nucleotídeos e juntam com maior eficiência permanecem por um longo parte do tempo. Aqueles que não pegam os tijolinhos com eficiência vão ser degradados com uma maior rapidez em comparação à síntese e não vão deixar descendentes. E vão perder a competição. Então, isso é uma seleção natural da evolução química no mundo pré-biótico. Continuando, mais um exemplo. O que está falando, o que está falando aqui é que num ambiente viscoso, você tem muito mais facilidade de fabricar macromoléculas do que num ambiente diluído com muita água. Então, justamente os coacervados, começa a ter as primeiras membranas que concentram tudo, ou mesmo nas argilas, onde você deixa tudo concentrado, onde fica tudo mais viscoso, você tem um favorecimento. Então, por exemplo, das reações. Por exemplo, estou aqui, numa situação hipotética com baixa viscosidade. Você tem uma molécula fita dupla, várias outras moléculas independentes, sozinhas, de fita única, mas pequenininhas. Aí, com uma temperatura, você separa a grandona. Mas essa temperatura para separar essa molécula grande é tão alta que você não favorece o verdinho grudar no vermelho, nem o verdinho grudar azul. Porque você está precisando de uma temperatura muito alta para abrir o vermelho e o azul, que é a fita original primordial. Agora, entretanto, num ambiente com muita viscosidade, quando você dá uma temperatura e abre, e depois você vai esfriando, você pode ter não só grudar vermelho com vermelho ou azul com azul, mas você pode ter também, começar a ter verde com vermelho, verde com azul, e com isso, com o tempo, servir de início para fabricar todo um complemento do azul e todo o complemento do vermelho. Certo? Então, ou seja, está dizendo aqui que é vantagem fazer célula. Fazer uma célula é muito importante, porque você vai concentrar tudo, você não vai perder seus bloquinhos, todos os bloquinhos vão estar dentro do coacervado, ou dentro daquele ambiente. Aquilo vai ficar mais viscoso, eu vou conseguir reagir moléculas pequenas com a macromolécula grandona, tá certo? E vou conseguir depois estender isso e duplicar. Então, foi aí que começaram a surgir as membranas, os lipídios. Então, foi aí que você isolou o ambiente externo do ambiente interno. Aquelas moléculas autoduplicantes estão aqui, os bloquinhos menorzinhos estão aqui, o meio viscoso prevalece nesse interior, o que permite, então, o grude de pequenas moléculas com as grandes moléculas. E, a partir daí, o elongamento do vermelho para fazer fita dupla do preto. E duplicar, duplicar, duplicar. Então, as primeiras células, os primeiros coacervados, os nossos primeiros ancestrais, esses são nossos primeiros ancestrais, não são os últimos. Esses sim são os primeiros que surgiram. Eles ainda não têm aquela organização de célula tão eficiente quanto o Luca, que é o último, que
que a partir dele é o que prevaleceu, porque foi muito mais eficiente disso que eu estou mostrando aí. Mas nessa época, isso era o que tinha de mais sucesso. Isso era o que garantia o sucesso da duplicação dessa molécula. Um ambiente fechadinho com lipídio, monômeros, nucleotídeos, aminoácidos, e a capacidade de autoduplicar de alguma ribosima, alguma urzima, uma enzima inicial. Então, isso é o que a gente chama de protocélula e uma autorreplicação do RNA, tá certo? Então, acho que aqui está sendo mostrado algumas dessas reações interagindo RNAs. Alguma dúvida? Então tá. Então, vamos continuando. Então, hoje a gente tem isso muito sofisticado. A gente tem aí ribossomas que são usados para a síntese de peptídeos, né, e proteínas. Agora, olha o ribossoma de uma bactéria e olha o ribossoma de um mamífero. Pô, são muito parecidos, né? São muito parecidos. Então, se tem duas possibilidades. Ou isso foi inventado duas vezes de forma independente, o que é pouco provável, ou você tem uma célula ancestral que usou o ribossoma e, a partir dele, todo mundo usou essa mesma estratégia com o ribossoma. Tá certo? Para sintetizar, por exemplo, peptídeos, proteínas. Vejam, então, que como existe a possibilidade de peptídeos no mundo pré-biótico, no mundo da protocélula, como você também tem a possibilidade de criar nucleotídeos, o cenário mais robusto para a gente acreditar é que a vida surgiu no mundo onde tinha RNA e que tinha proteínas também. Então, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui nessa referência de divulgação científica, acho que é desse ano mesmo, e sugere para a gente botar mais proteína nesse mundo de RNA primitivo. Tá legal? Então, as protocélulas deviam ter RNAs e proteínas. Primeiro, RNAs catalisando reações de autocatálise, mas depois RNAs com peptídeos fabricando mais peptídeo, tá certo? Usando até RNA mensageiro, no caso. Todos aqui usam RNA mensageiro. Isso é uma maquinaria para usar RNA mensageiro e aí produzir proteína. Eu vou mais tarde falar sobre isso, mas eu já vou introduzindo aqui. É que eu gosto de mostrar uma imagem bonitinha, mas eu prometo que eu repito isso com mais imagem. Nesse nosso cenário de uma protocélula, a gente tem, então, uma ribosima com proteínas também. E ela que pode ser autoduplicante. Muito bem. Agora, não existia nessa época DNA e não existia nessa época ribossoma, nem RNA mensageiro. DNA, RNA mensageiro, apareceu depois. Então, primeiro apareceu a protocélula, com enzimas autoduplicantes feitas de RNA e de peptídeo. Só depois é que apareceu DNA, RNA mensageiro e proteína.
Isso foi muito bom, porque isso você tem uma região que estoca informação e que fica preservado, e outra molécula serve para catalisar a reação química, ou serve para produzir componentes da célula. Isso é um sistema bem eficiente, uma molécula para estocar informação, guardar as informações, que vai passando seus RNAs mensageiros, e os ribossomas vão fabricando as proteínas para fazer as catálises e fazer as estruturas. Agora, como aconteceu essa passagem? Por que aconteceu essa passagem? Certo? Isso eu vou explicar mais tarde, mas basicamente o DNA é de fita dupla e ele fica todo escondidinho, a parte que é variável. Então, o que varia em adenina, em citosina, em guanina e timidina? É a parte de dentro do DNA, que está grudado um no outro, em fita dupla, protegido, para não ter reação química. O que está do lado de fora da molécula de DNA? A cadeia de fosfato com a ribose. Isso se repete, fosfato, ribose, fosfato, ribose, fosfato, ribose. Isso é o esqueleto do DNA. Não é a parte que varia. Isso não é a parte de informação. A parte de informação é a parte de dentro. É o nucleosídeo, que é a adenina, citosina, guanina, timina. O esqueleto é só a ribose e fosfato, que é para fazer um esqueleto. Então, essa molécula é ótima, porque ela não reage com ninguém, ela é inerte, ela fica preservada por muito tempo. Inclusive, eu consigo sequenciar o DNA de múmia, eu consigo sequenciar o DNA de micro-organismo de milhões de anos, simplesmente porque elas estavam guardadas em fita dupla e isso foi preservado, não reagiu com a água, não reagiu com nada, e essas informações ficaram preservadas. Então, o DNA é ótimo para preservar a informação. Proteína é o contrário. Proteína tem toda a sua parte diferente, variável, para o lado de fora. É o R dos aminoácidos. É a parte que varia dos aminoácidos. Porque todo aminoácido tem uma parte amina e uma parte ácida. Por isso que todos se chamam aminoácido. E quando a parte amina liga com a parte ácida, faz a ligação peptídica, ou seja, criou peptídeo. O esqueleto é sempre o aminoácido. O aminoácido é uma sequência de aminoácidos de ligações peptídicas, né? Agora, a parte que varia é o R, que vai fazer a diferença entre histidina, citosina, asparagina, e todos os outros aminoácidos. Toda essa parte variável, que é altamente reativo, cheios de grupos positivos, negativos, pequeno, grande, isso tudo é virado para o lado de fora. Então, por excelência, a proteína é reativa, é formadora de globos ou de estruturas, porque ela se organiza, os peptídeos se organizam melhor por causa dessas cargas do lado de fora. Ou seja, após a protocélula, surgiu o LUCA. Por quê? Porque ele é mais eficiente. Por quê? Porque ele tem um DNA que estoca informação, que é protegido, preservado, que não muda, que não reage, e ele fabrica a proteína que reage, que é catalítica, que estrutura tudo, que pega a coisa do lado de fora, bota para o lado de dentro. E o RNA, que é a origem de tudo, o peptídeo, que é a origem de tudo, ficou no meio do caminho, fazendo os ribossomas, fazendo o RNA mensageiro. É quem interage com o DNA e é quem fabrica a proteína. Então, por isso que de protocélula começou a aparecer depois DNA, RNA mensageiro, ribossoma, e isso foi inventado uma vez só, porque todos nós somos descendentes desse último ancestral universal. Por quê? Porque todo mundo tem essa mesma estratégia. Olha lá, um ribossoma igualzinho, tanto de procariota quanto de eucariota. Então, todo mundo é descendente de um ancestral comum.
Alguma dúvida? Então, a gente volta aqui, ó, para essa imagem. Química pré-biótica. Conforme a Terra foi esfriando, essa química pré-biótica foi dando origem a RNAs e peptídeos, que deu origem a coacervados e protocélulas, que depois deu origem ao último ancestral. Esse aqui é o último, porque os primeiros estão aqui, ó. Esse é o último ancestral comum a todos. Esse aqui é o ancestral comum, porque esse aqui é o ancestral comum desses. Esse aqui é o ancestral comum desses. Esse aqui é o ancestral comum desses. Mas o ancestral comum de todos está aqui. Tá legal? Muito bem. Alguma pergunta? Professor, é que tem aquela teoria que fala que existiu um mundo de RNA no início e que o RNA ela foi a molécula que originou todas as outras. Só que no caso, agora a gente estava vendo... Não é o RNA que originou todas as outras. É que o RNA ele pode ser autocatalítico, fabricar mais dele mesmo, e você começa a montar um sistema para permitir a duplicação desse RNA. Então, todo o sistema é montado para que esse RNA duplique cada vez melhor, cada vez roubando mais comida dos outros. E esse RNA ganhando a competição. Então, foi montado uma protocélula onde esse RNA autoduplicante consegue sobreviver por mais tempo. É isso, não é que o RNA virou proteína, ou o RNA virou carboidrato, ou o RNA virou lipídio. Não, não é isso. Tá certo? Sim, entendi. Obrigado. Entendido? Sim, eu estava falando mais do aspecto proteico mesmo, que eu tinha lido que as proteínas surgiram por meio da tradução do RNA. Só que hoje a gente estudou que as primeiras proteínas surgiram da argila, do processo catalítico na argila. Assim Eu achei que um processo excluiria o outro. Não exclui, assim como o RNA também surgiu nessas argilas catalisada por essa reação. Então, não é um mundo de RNA, na verdade. Segundo esse artigo aí, ó, é um mundo de RNA e proteína, os dois juntos. Eles surgiram juntos. Entendido? Sim, tudo certo, obrigado. Tá, eu posso tanto fabricar aminoácidos através da química pré-biótica, quanto eu consigo sintetizar nucleotídeos. Se eu tenho aminoácidos e nucleotídeos, eu consigo depois, também, nas argilas, fazer peptídeos e RNAs. Esses peptídeos podem ser autocatalíticos, RNAs também podem ser autocatalíticos. Quer dizer, proteína fazer mais dela mesma e RNA fazer mais dela mesma. Então, a gente está num cenário onde pode ser RNA e proteína junto, por que não? Tá certo? Tá. Mas aí, se a gente já viu o surgimento de RNA, para esse mundo do RNA, se a gente já viu o surgimento de proteínas, nesse mundo de RNA e proteínas, falta agora explicar como é que surgiram os lipídios, correto? Então, mais uma vez, ciclos. Ciclos de hidratação, desidratação, calor, esfrio. Você pode ver nesse artigo, tá certo? De 2015, fases acopladas e seleção combinatorial e flutuação em piscinas hidrotermais, um cenário para guiar experimentos sobre a origem da vida das células, da vida celular, vamos dizer assim. Então, ele está mostrando aqui que há 4 bilhões de anos atrás, a Terra estava esfriando, mas tinha muito vulcão, muito magma. Você tem essas fontes termais. Essas fontes termais, elas são locais que permitem muitas reações químicas de carbono, e um deles é o ácido graxo. E uma vez que você faz um ácido graxo, eles tendem a formar micela, quando eles estão assim. Quando você tem uma camada dupla, ele faz uma bicamada. E quando essa bicamada se fecha, é uma vesícula. Então, isso aqui é uma micela, isso é uma bicamada, isso aqui
é uma vesícula em bicamada. Então, geralmente, os lipídios fazem uma película na superfície. Essa é a organização bicamada mais espontânea, extremamente espontânea formação. Por quê? Porque essa partezinha de dentro é hidrofóbica. Ela está se escondendo da água. Essas bolinhas brancas aqui são hidrofílicas, gostam de água, tem fosfato aqui. Então, toda a parte é voltada para a água, tá, é a bolinha, toda a parte escondida é o rabinho. Então, você tem aqui vários rabinhos, olha, virados para o ar e várias bolinhas virados para a água. Você pode ter vesícula, você pode ter bicamada, você pode ter micela, mas é na superfície que você tem a maior quantidade de lipídio, que eles boiam mesmo. Isso é natural. Conforme desidrata, você faz uma camada lipídica. Quando reidratar, e moléculas ficam aprisionadas. Quando desidrata, sai essa água, tudo que estava aqui ficou sequestrado agora em uma camadinha, porque esse lipídio não evapora, ele fica aqui. Nem esse vermelhinho, ele não evapora, ele fica aqui, mas a água evapora. Então, isso cola na pedra. Cola na pedra e mantém todos os solutos. Tudo que estava dissolvido está preso agora nessa camadinha. Agora, você imagina no novo hidratação. Quando você reidratar novamente, você agora tem esses componentes interiorizados dentro das vesículas. Então, a gente está vendo aqui as vesículas. Mais uma vez, você começa a ter seleção natural. Aquelas vesículas que têm proteínazinhas em volta, que dão uma carapaça, que segura, que não deixa se perder, que preserva, que não destrói, persiste por mais tempo. Tem capacidade de sobreviver ao longo do tempo, porque ela é mais eficiente. Numa próxima desidratação, ela vai ficar lá presa e depois vai sair. Então, você está formando aqui várias camadas de lipídios e a possibilidade de formar diferentes combinações, o que você pode ver aqui, e fusão de vesículas, várias situações. Imagina uma molécula autocatalítica de proteína ou uma macromolécula autocatalítica de RNA sequestrado aqui dentro. Imagina agora que ela tem um momento que desidrata, recebe nucleotídeos e hidrata, individualiza novamente. Então, você tem ciclos aí com produção e até o surgimento das protocélulas. Então, aqui é um pequeno resumo do que eu falei, pode ser visto nesse artigo, sinergismo e mutualismo em uma polimerização de RNA não enzimática, ou seja, fabricar RNA sem enzimas, ou seja, sendo catalisado pelas argilas. Então, você tem aqui várias moléculas presentes, possivelmente, numa terra primitiva. No mundo pré-biótico, essas argilas vão interagindo, formando vesículas, primeiro lipídios, depois, com o tempo, com vesículas, os nucleotídeos com RNA, os aminoácidos com peptídeos. Depois, essas vesículas englobam tudo isso através daquelas poças de fontes termais, até o momento que você já tem um sistema fechado, que não precisa mais de argila, que não precisa mais se desfazer para poder entrar coisa, mas que tem um controle de entrada e de saída. Então, essas são as primeiras formas de vida, nossos primeiros ancestrais, tá certo? Com RNAs, com peptídeos catalíticos, com uma membrana. Então, isso aqui é um resumo também, mostrando os dias de hoje,
como aconteceu no passado. A gente vê aqui que as ursinas, as primeiras enzimas, feitas com RNAs e peptídeos, está aqui, ó, enovelamentos de RNAs e peptídeos. E a gente vê que elas, ao longo do tempo, elas vão ficando, isso aqui é o tempo, vai passando o tempo. E aqui a complexidade. Então, as coisas vão ficando cada vez mais complexas conforme o tempo vai passando, até o surgimento do Luca, nosso último ancestral comum. E com isso você tem aí, ó, mais ou menos em 3,5 bilhões de anos. Mas eu já disse que tem fóssil mais antigo do que isso. Com relação à fidelidade, muito pouco fiel. Quer dizer, eles são promíscuos, eles não produzem uma cópia fiel de si próprio. Muitos erros são cometidos e moléculas diferentes são geradas. Mas conforme o tempo vai passando, essas moléculas vão ficando cada vez mais fiéis, elas vão ficando cada vez mais reprodutivas, gerando moléculas iguaizinhas às seus ancestrais moléculas, tá certo? Então, você tem aqui mais ou menos quando precisa ter esse nível de fidelidade, com esse nível de complexidade, tá? E isso precisa de um certo tempo para acontecer, que é 3,5. Tá legal? Fizeram todo um estudo aí da DNA polimerase do Luca. Todo mundo usa a mesma enzima para fabricar DNA, seja procariota, a arqueia, protozoário, fungos, animais. Todo mundo usa a mesma DNA polimerase, a mesma tipo de molécula. Tá? Então, veja que o azulzinho é igual em todo mundo. Então, ele faz agora uma comparação com a evolução desse ancestral para dar origem às bactérias, às arqueias, outras bactérias mais primitivas e as eucariotas. E aqui a gente tem os vírus. Os vírus surgiram mais ou menos uma coisa meio independente, mas depois eles contribuíram. Então, está vendo aqui, ó, chegou coisa de vírus. Os vírus contribuíram para o arranjo final da nossa DNA polimerase. Olha, todo mundo tem uma partezinha da DNA polimerase que parece com a de vírus. Então, isso tudo, você tem um ancestral comum, que é a base da célula, como ela se organiza, e isso aqui é a DNA polimerase. Então, essa é a DNA polimerase da célula mais parecida com a nossa, com a universal, com a célula universal de hoje em dia. E aí chegaram os vírus, trouxeram algum material de DNA que serviu para fabricar outro tipo de DNA polimerase que se juntou para ajudar das eucariotas e das outras. Ou seja, a gente está falando aqui no estudo dos genes para você traçar a história dos animais, olhando os genes de vírus, de bactérias, arqueias. Justamente nesse gene que é comum de todos, eu consigo traçar um cenário de como é que foi a evolução do Luca e como ele deve ter surgido aqui. Então, isso, todo mundo hoje tem isso, que é pegar um aminoácido, botar num RNA transportador. Esse RNA transportador é que vai fazer agora a síntese da proteína junto com o ribossomo e o RNA mensageiro. Então, isso foi a grande novidade do Luca. Tá, isso é um lago que tem nas Cordilheiras dos Andes e que encontraram vírus muito ancestrais com DNA que foi usado para
fazer esses estudos de evolução do gene e, por isso, dos seres vivos. Bom, então você já tem aí o metabolismo, a origem do metabolismo, quando várias enzimas estão uma do lado da outra e o substrato vai sendo usado por uma que gera um produto. Esse produto é substrato para outra, que gera um produto, que é substrato da outra, que gera um produto. E isso vai fazendo vias metabólicas, daí que chama via metabólica. Para usar glicose, usa sempre enzima 1, enzima 2, 3, 4, 5, nessa sequência. Todos os organismos têm enzima 1, 2, 3 e 4, que são usadas nessa sequência para usar a glicose. Então, todo mundo usa glicose, seja planta, seja bactéria, arqueia. Então, todo mundo tem a mesma. Então, o Luca devia ter essa via metabólica. Tá? Gente, eu estou cansado. Caramba, ninguém pediu intervalo, ninguém falou nada, e eu vou deixar para falar sobre metabolismo na próxima aula, tá certo? A gente chegou em... olhei aqui o relógio agora, já está justamente na hora de terminar a aula, e eu gostaria de saber se tem alguém... Eu vou agora abrir para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta. Professor, no fórum, é para a gente falar os pontos mais destacados da aula ou para fazer tipo um resumão da aula? Tá, então vamos lá. Você, Vitória, se você for lá no AVA agora, ninguém escreveu no chat. Então você vai inaugurar o fórum. Então você vai falar assim, olha, gente, o que eu mais gostei da aula foi disso, disso, disso. Aí você pode, até cabe um resumão. Nesse caso, até cabe um grande resumo. Pô, isso aqui falou disso, a aula foi dividida nesse assunto, nesse. Né, no primeiro o professor falou disso e foi assim. Depois o professor falou disso, faz assim. Então você bota lá tudo que você entendeu da aula. Você é a primeira, você está iniciando ali. Ou você pode falar, caramba, eu detalhei muito um pedaço da aula. Aí você vai escrever assim, gente, eu detalhei muito esse pedaço, mas tem outros. Pô, quem quiser, adianta. Então, assim, o segundo que for pegar e for olhar o que você escreveu, ele tem várias possibilidades. Ele pode falar, a Vitória não falou disso, eu vou falar disso. Aí eu vou escrever. A Vitória falou muito pouco disso, vou falar disso. E a Vitória falou errado, isso aqui, pô, vou corrigir ela, vou botar lá o que eu acho que está certo. Aí vai lá e bota. Então, se você me perguntar o que é para botar, eu vou dizer, é para chegar num bar e conversar. O que vai conversar no bar? Pô, depende, vamos ver a dinâmica aí da conversa. Eu não sei o que o outro vai falar, vai ver que eu vou ter que explicar alguma coisa que eu pensei que era rápido, vou ter que parar ali, entendeu? Agora, quando eu vou para um bar com as pessoas para conversar sobre uma coisa, eu já tenho mais ou menos a minha ideia, eu já sei o que eu vou falar. Se eu sou o primeiro a falar, eu vou lá, eu começo a falar. E se eu sou o segundo a falar, eu vou dar minha contribuição e vou responder também o que o outro falar. Então, é uma conversa. E, através dessa conversa, eu vou ver se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, entendeu? Entendi, professora, obrigada. Professor. Tá. O importante é mostrar que está acompanhando, que está assistindo o aula, que está aprendendo alguma coisa. Entendeu? Você pode falar assim, gente, adorei isso aqui, não sabia disso. Isso para mim é uma novidade. Ótimo, maravilha. Tá? Diga, Júlia. Você pode falar sobre a formação dependente do vírus ou a gente deixa isso para o fórum? Eu vou falar sobre o quê? A formação dependente dos vírus. Tá. Seria um bom ponto. Tá. Imagine nesse mundo pré-biótico onde você está tendo química evolutiva, onde moléculas autoduplicantes estão aparecendo. Imagina que a questão nessa época é como proteger essa molécula e como manter ela protegida de UV ou de outras reações químicas. A questão é como fazer com que essa molécula se duplique. Então, você tem dois caminhos. Ou você começa a montar tudo que você precisa
como membrana, como nucleotídeos, como transporte, para botar isso para dentro. Ou você pode fazer o seguinte: eu posso montar só uma DNA polimerase, uma RNA polimerase, dentro de um envoltório, pode ser com proteína, pode ser lipídio. Eu vou ficar o mais simples possível, mas eu vou, de vez em quando, me fusionar com um coacervado. Aí eu uso aquele coacervado, tudo que ele montou, eu vou usar aquilo tudo para eu me duplicar e produzir mais de mim mesmo. Então, você imagina que o vírus surgiu junto com a vida, coevoluiu. Só que, em vez de ele tomar um caminho evolutivo de montar tudo que ele precisa para a molécula de RNA duplicar, ele fala: não, eu não vou montar tudo que eu preciso, eu vou montar o necessário para eu me manter, para eu não ser degradado, não sumir, mas sempre quando uma célula passar aqui perto, eu vou me fusionar a ela, o meu RNA autocatalítico vai entrar, vai sequestrar tudo desse sisteminha que está montando para a RNA polimerase dele, do conservado, mas eu vou roubar isso tudo, vai montar mais do meu RNA autocatalítico, e agora vai sair um monte de vírus daí. Então, o vírus foi uma outra estratégia que a molécula autocatalítica de autoduplicação encontrou para se manter existindo ao longo do tempo. Mesmo que uma morra, desapareça, a outra grudou numa célula, entrou e produziu trilhões iguais a ele, sequestrando as coisas do conservado. Então, veja só que existe um caminho da complexidade, onde a célula vai ficando cada vez mais complexa, e isso é uma estratégia para se manter ao longo do tempo. E existe um caminho da simplicidade, onde vai tentar ser o mínimo possível para poder sequestrar um outro sistema complexo só para gerar mais de mim mesmo. Lembro a vocês que a luta entre parasita e hospedeiro, entre presa e predador, não para. A presa está sempre sendo selecionada para correr mais, e o caçador está sempre sendo selecionado para caçar melhor. Certo? Agora, isso vai acontecendo progressivamente. Numa corrida de carro, antigamente a carroça era tudo que a biga, né, era o que tinha de mais sofisticado. Depois inventaram carro, então a corrida era de calhambeque, depois Ferraris, e depois Fórmula 1. Vai botar a carroça para competir? Não vai ganhar. Entendeu? Agora, uma carroça compete na época dela. Ela foi novidade na época dela. Certo? Então, eu só quero dizer também que, naquela época, um coacervado era o que era de mais complexo, era o que era de mais sofisticado, em comparação às argilas, em comparação às moléculas que ficavam boiando e que eram degradadas de maneira rápida. Agora, se você tem um coacervado, isso é uma protocélula. Ela é um grande calhambeque, né? E como todo calhambeque, cheio de limitações. Então, por exemplo, uma limitação dos coacervados é fusionar com a vizinha de maneira promíscua. Hoje em dia, só as células do mesmo tipo se fusionam, com a célula muscular, uma junta na outra, a gameta, uma junta na outra. Às vezes você tem célula que se fusiona, tá? Mas, naquela época, não existia um sistema sofisticado para as células só fundirem com quem for do mesmo tipo delas, só se for amigo. Não. Antigamente, um conservado de um lado, um conservado do outro lado, encostou, juntou. Mesma coisa o vírus. Uma protocélula vinha, um RNA polimerase com um coat com a carapaça de lipídio.
Se encostar um no outro, pronto, o vírus já entrou. Então, o vírus é uma outra forma de sistema autorreplicativo que surgiu na época pré-biótica e que escolheu o mundo da simplificação para continuar existindo ao longo do tempo. Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Outra dúvida? Professor, Então, oi, diga, Ricardo. então pode-se dizer que a estrutura do vírus, apesar dele ter evoluído, é uma das coisas mais primitivas que tem? O vírus ele é tão antigo quanto as primeiras células. Tanto é que o Luca tem gene de vírus. Eu mostrei num slide, se quiser eu mostro de novo, tá? Nessa imagem, dá para ver nesse artigo que uma RNA polimerase de vírus, desculpa, uma DNA polimerase de vírus, integrou num Luca, depois do Luca, inclusive. Então, depois do Luca, integrou o material genético do vírus, e agora, nas bactérias, eu tenho algo muito semelhante a um sistema viral de duplicação de DNA. Mas você tem aqui as arqueias, que tem muito parecido com o Luca. E você tem os eucariotas, que também tem uma DNA polimerase muito parecida com o Luca. Mas tem também o tal do vírus que apareceu nessa época aqui, ó, nessa época, então, depois do Luca. Então, quer dizer, eram formas de vida que surgiram juntos com o Luca, porque já estava lá, né? Surgiu na mesma época. Então, é desse mundo de protocélula também, dessa época da protocélula. Tá bom. Bom, gente, então a gente chegou agora no final. Eu gostaria de agradecer, então, isso. Eu vou botar essa aula lá, tá certo? No YouTube, vou botar no Google. Muito obrigado para aqueles que ficaram até agora, tá certo? Aqueles que prestaram atenção, fizeram pergunta, participaram. É muito importante a participação de vocês. Eu só vou conseguir ensinar se vocês falarem as dúvidas. Se vocês não falarem as dúvidas, eu não ensino. Tá certo? Professor, Oi. só uma questão, que eu me inscrevi nessa disciplina durante o período de alteração, então eu estou sem acesso ainda à disciplina lá no AVA. Deixa eu só parar aqui a gravação, que a gente já está saindo aqui do... Já dei tchau, tudo.